A adolescência é uma fase de transição entre a infância e o mundo adulto, marcada por profundas transformações físicas, emocionais e sociais, que, muitas vezes, transformam a dinâmica familiar num campo de tensões. Este período, embora natural, é frequentemente palco de tensões entre pais e filhos, dado que ambos vivem a mesma fase de formas diferentes. Compreender as raízes destes conflitos e as formas de os ultrapassar é essencial para fortalecer laços. Os adolescentes tendem a exibir comportamentos que, muitas vezes, desafiam a autoridade e paciência dos pais. Questionam regras, procuram autonomia, revelam oscilações de humor, afastam-se emocionalmente da família e aproximam-se dos pares. Demonstram desorganização, dificuldade em aceitar um não e uma necessidade intensa de afirmação pessoal, ou seja, a construção da identidade. Frequentemente, os adolescentes exibem impulsividade, isolamento social e comportamentos de risco, como experimentação de álcool ou desafios nas redes sociais. Pais e mães, infelizmente, já testemunharam alguns destes desabafos irrefletidos dos vossos filhos adolescentes. Não entendes nada do que estou a passar. Eu não preciso da tua opinião. Não quero saber do que estás a falar, és um chato. És o pior pai do mundo. Nunca me apoias e só te preocupas contigo. Sempre a controlar-me, já não sou uma criança. Vocês nunca me compreendem, só sabem criticar. Sou o bode expiatório desta família. Tudo o que faço está mal. Estas atitudes, comuns nesta fase, colocam os pais num lugar de incerteza, pois muitas vezes não sabem como reagir de forma equilibrada, acabando por interpretar tais comportamentos como desrespeito ou ingratidão. Estudos da psicologia do desenvolvimento, nomeadamente os de Lawrence Steinberg, mostram que estas atitudes resultam de transformações naturais, inevitáveis do crescimento, sendo errôneo atribuir-lhes um caráter meramente provocatório ou mal-intencionado. Por detrás destes comportamentos está um complexo processo biológico e social. Do ponto de vista hormonal, a puberdade provoca um aumento acentuado de hormonas, como a testosterona e os estrogénios, que interferem diretamente com o humor e a impulsividade, intensificando a sensibilidade emocional. Em linguagem técnica, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal fica hiperativo, aumentando o cortisol, a hormona do stress, e a reatividade emocional. No plano neurológico, o cérebro adolescente encontra-se em intensa transformação. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle das emoções, planeamento e tomada de decisões, só atinge a maturidade plena no final da adolescência ou início da idade adulta. Por outro lado, áreas como a amígdala, ligada às emoções mais intensas e impulsivas e recompensas imediatas, estão hiperativas. Isto explica a dificuldade em gerir frustrações, a busca pelo imediato e a não avaliação do risco. Ainda do ponto de vista neurológico, há que salientar a plasticidade cerebral. A poda sináptica elimina conexões neuronais pouco usadas, priorizando áreas ligadas à identidade e relações sociais. Isso torna os adolescentes mais focados na aceitação pelos pares, recusando as figuras parentais como modelos. Socialmente, os adolescentes passam a valorizar a opinião dos pares e a construir a sua identidade, distanciando-se, muitas vezes, dos valores e referências familiares. Esta pressão para se integrarem e se diferenciarem simultaneamente cria inseguranças e atitudes contraditórias. Com efeito, a necessidade de pertença a um grupo e a comparação nas redes sociais geram ansiedade e comportamentos de imitação, mesmo que arriscados. Muitos pais, sem ferramentas adequadas, adotam estratégias reativas. Diante destas mudanças, muitos pais reagem de forma impulsiva e pouco construtiva. Gritar, impor castigos severos, fazer comparações com outros jovens, desvalorizar sentimentos ou adotar um controle excessivo são comportamentos frequentes. Em vez de atenuar os conflitos, estas atitudes aumentam a distância emocional e favorecem a oposição dos adolescentes. Alguns pais também tendem a minimizar as emoções dos filhos, a sobrecarregá-los com expectativas irrealistas ou a evitá-los emocionalmente, por receio de não saber como intervir. Tudo isto contribui para um ciclo de incompreensão e má comunicação. Eis alguns exemplos de atitudes a evitar. Autoritarismo. Enquanto viveres nesta casa, fazes o que eu digo. Críticas constantes.
Nunca te empenhas em nada. Invalidação emocional. Isso é drama desnecessário. Comparações. O teu irmão nunca me deu estes problemas. Estas abordagens, embora bem intencionadas, amplificam a rebeldia e o distanciamento, pois os adolescentes sentem-se incompreendidos. A mudança começa pela compreensão, quando os pais percebem que os comportamentos adolescentes têm raízes hormonais, neurológicas e sociais, conseguem ser mais empáticos e pacientes. Ao entenderem o funcionamento biopsicossocial da adolescência, os pais estão mais capazes de adotar estratégias eficazes. É um imperativo promover uma aposta na formação dos pais a este respeito. Brevemente, a UAU Bem-Estar tem previstas formações nesta área para capacitar os pais. Algumas estratégias eficazes incluem: escuta ativa. Ouvir os filhos sem interromper ou julgar, validando as suas emoções. Em vez de interromper, perguntar. O que sentiste quando isso aconteceu? Validação emocional. Percebo que estejas frustrado. Eu também me sentia assim na tua idade. Definir limites claros e justos, explicando as razões por detrás das regras, em vez de impor ordens cegas. Negociar horários de chegada, em vez de impor regras unilateralmente. Exemplo: Se um filho chega mais tarde do que o combinado, em vez de começar com uma repreensão agressiva, os pais podem perguntar: sabes que as horas também passam para quem espera? Conta-me o que se passou. Este tipo de abordagem mantém a relação aberta e evita o confronto direto, partilhar experiências pessoais, mostrando vulnerabilidade e recordando que também viveram dificuldades na adolescência. Exemplo: Quando tinha a tua idade, também sentia que ninguém me entendia. Só mais tarde percebi que os meus pais estavam a tentar proteger-me. Entendo que queiras experimentar coisas novas. Também tive essa curiosidade. Lembro-me que nem sempre correu bem, mas aprendi muito. Dar espaço e autonomia controlada, permitindo que os adolescentes façam escolhas e aprendam com as consequências. Podes ir, mas quero saber onde estás e com quem. Tudo bem? Não é para controlar. É para estar descansado. Faz as tuas escolhas, mas lembra-te que as consequências também são tuas. Estou aqui, se precisares. Usar o humor e a leveza para desdramatizar situações tensas. Brincar com situações do dia-a-dia, sem sarcasmo, cria conexão. Um estudo da Universidade de Coimbra, de 2021, mostrou que famílias que praticam escuta empática reduzem conflitos em 40%. Se eu ganhasse €1 cada vez que resmungavas, já estava reformada. Lá vem o drama digno de novela. Só falta a música de fundo. Tu queres sair de casa como adulto, mas deixas a louça como uma criança. A empatia não deve ser uma via única. É importante que os adolescentes reconheçam que os pais, enquanto adultos, também experienciam stress, angústia e medo. A incerteza face às mudanças dos filhos e o desejo de os proteger geram ansiedade. Com base em estudos de psicologia familiar, sabe-se que quando os adolescentes demonstram respeito pelos limites, partilham preocupações e sentimentos e reconhecem as dificuldades dos pais, a relação familiar melhora substancialmente. Os adolescentes também podem contribuir para harmonizar a relação, de várias formas. Falar abertamente sobre problemas e dúvidas, sem medo de julgamento. Exemplo: Pai, posso falar contigo? Tenho andado com a cabeça cheia e precisava desabafar. Pai, ando a sentir-me meio em baixo e não sei bem porquê. Achas que me podes ouvir um bocadinho? Tenho dúvidas sobre algumas coisas da escola. Posso perguntar-te sem me julgares? Sei que nem sempre é fácil para mim falar contigo sobre estas coisas, mas ando a sentir-me confuso com algumas situações. Na escola, com os amigos. Às vezes parece que ninguém percebe, mas gostava de tentar explicar-te. Talvez possas ajudar-me a ver isto de outra maneira. Aceitar regras básicas e explicar quando discordam, de forma calma e argumentada. Posso explicar-te porque acho que essa regra não faz sentido para mim? Quero tentar mostrar-te o meu ponto de vista. Posso? Não estou de acordo com essa decisão, mas não quero faltar ao respeito. Só gostava que me ouvisses. Mostrar disponibilidade para pequenas tarefas familiares, valorizando o esforço coletivo. Reconhecer e agradecer gestos dos pais, expressar gratidão, mesmo quando parecem banais. Um simples: Obrigado por te preocupares. reconforta os pais. Comunicar planos. Avisar. Vou chegar mais tarde, mas estou com amigos de confiança. Reduz ansiedade. Outro exemplo, um adolescente pode dizer: Sei que estás preocupado comigo quando chego tarde.
Prometo avisar-te antes, para não te deixares a imaginar o pior. Pequenos gestos como este são poderosos para aproximar gerações, demonstrar responsabilidade. Cumprir pequenas tarefas, lavar a louça sem ser lembrado, mostra maturidade. Pedir desculpa, reconhecer erros, como Desculpa por ter falado mal. repara a confiança. A investigação do Instituto de Psicologia de Lisboa, de 2022, revela que adolescentes que praticam comunicação assertiva têm relações familiares 30% mais satisfatórias. Estas posturas mostram que o adolescente está a desenvolver competências de comunicação emocional, respeito mútuo e pensamento crítico, fundamentais para uma relação familiar saudável. No fundo, pais e adolescentes vivem a mesma fase de formas diferentes. Quando ambos tentam ver o mundo do outro, a comunicação flui melhor. Empatia é a verdadeira ponte entre gerações. Queridos pais e filhos, com paciência, humor e empatia, a adolescência pode ser mais leve. Lembrem-se, os pais não são inimigos e os filhos não são rebeldes por acaso. Quando os pais veem a adolescência como uma fase de crescimento e os filhos reconhecem o medo e amor por trás das regras, a convivência transforma-se. A empatia não apaga os conflitos, mas é a ponte que permite atravessá-los juntos. Aprendam a ouvir-se, a rir das diferenças e a respeitar o espaço de cada um. Afinal, crescer não é fácil, para nenhum dos lados. Um dia, os filhos serão pais, e os pais, avós. A vida é circular. O que semearem hoje, colherão amanhã. Uma produção do Wow Creative Ideas.